Boa tarde, meu nome é Ruth Melo, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a anatomia do sistema sensorial, em específico a anatomia de um dos órgãos que fazem parte desse sistema, que é o ouvido. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre o sistema sensorial, o sistema sensorial ele faz parte do sistema nervoso e ele é responsável pelo processamento da informação neural. Ele é um conjunto de órgãos dotados de células especializadas. Essas células elas são chamadas de células sensoriais. E as células sensoriais que podem captar estímulos do ambiente são chamadas de esteroceptores. E elas estão distribuídas na porção externa do nosso corpo e podem ser encontradas nos órgãos responsáveis pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pela visão. Dessa forma, os órgãos que formam o sistema sensorial são os ouvidos, o nariz, a língua, a pele e os olhos. Esses órgãos, eles captam estímulos físicos ou químicos do ambiente e os transformam em impulsos elétricos, que são transmitidos ao sistema nervoso central, onde serão interpretados em forma de cheiro, sabor, som e entre outros. E isso tudo ocorre em fração de segundos e é o que permite que a gente tenha as experiências do dia a dia. O ouvido. O ouvido eles estão localizados no osso temporal, que encontra-se na caixa craniana. Os esteroceptores que estão presentes nos ouvidos são chamados de mecanoceptores. E além da função da audição, que todos nós sabemos que o ouvido tem, eles também são responsáveis pelo equilíbrio postural do nosso corpo. E eles são divididos em 3 partes, que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo, ele é formado pelo pavilhão auditivo externo e pelo meato auditivo externo. O pavilhão auditivo externo, ele é a parte visível do ouvido externo e ele é uma dobra cutânea em forma de concha, que é formado pela hélice, pela escafa, pelos ramos da hélice, pelo tubérculo de Darwin, pela antihélice, pela concha, pelo antitrago, pela incisura intertrágica, pelo trago e pela fossa triangular. Com exceção do lóbulo, que é essa parte do pavilhão auditivo onde a gente coloca brinco, todo o pavilhão auditivo é formado por tecido cartilaginoso recoberto por pele. E a função do pavilhão auditivo externo é captar e canalizar os sons para o ouvido médio. E ele é continuado pelo meato auditivo externo. O meato auditivo externo, ele é um canal que é cartilaginoso no terço lateral e ósseo nos 2 terços mediais. Ele estabelece a comunicação entre o ouvido médio e o ouvido externo. Ele tem cerca de 3 centímetros de comprimento e está escavado em nosso osso temporal. Ele é revestido interiormente por pelos e glândulas. Essas glândulas, elas são responsáveis por fabricar uma substância amarelada e gordurosa, que é chamada de cerume, popularmente conhecida como cera. E tanto esses pelos quanto essas ceras, eles funcionam como um sistema de defesa para o nosso ouvido, porque eles impedem que impurezas existentes no ar, como, por exemplo, poeira, micróbios e até mesmo insetos, que entrem em nossos ouvidos. Por isso é muito importante deixar essa cera lá dentro do ouvido, porque ela atua protegendo. E o meato auditivo externo, ele termina em uma delicada membrana, que é a membrana timpânica, essa que está mostrando na foto. Ela é uma delicada membrana bem fina e ela vibra em resposta às vibrações sonoras. Elas vibram em resposta às ondas sonoras e as transmite para o ouvido médio. E a membrana
timpânica, nela existem duas regiões gerais, que são chamadas de paridade flácida e paridade tensa. A paridade flácida, ela consiste em duas camadas, ela é relativamente frágil e está associada com a disfunção da trompa de Eustáquio e com colesteatomas. E a paridade tensa, ela consiste em três camadas, que é pele, tecido fibroso e mucosa. E essa região ela é comumente associada com a perfuração. E a perfuração ou a ruptura da membrana timpânica, ela pode levar à perda auditiva condutiva. O ouvido médio, ele é uma pequena cavidade preenchida por ar. Ele é separado do ouvido externo pela membrana timpânica e ele está situado no interior da parte petrosa do osso temporal. Neles estão contidos os ossículos do ouvido, os tendões dos músculos tensor do tímpano e estapédio, o nervo da corda do tímpano e o plexo timpânico. Ele apresenta também paredes que o delimitam, que essas paredes elas são o tecto, o pavimento, a parede lateral e parede medial e as paredes posterior e anterior. E a parte oca do ouvido médio, ela também pode ser chamada de caixa timpânica. Os ossículos do ouvido, eles são 3 e estão articulados entre si. O nome desses ossículos descreve a forma que eles têm, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos, eles fazem parte do esqueleto visceral e estão na contagem dos ossos da cabeça, do crânio. Eles funcionam como uma ponte que conduz as vibrações do tímpano para o ouvido interno. Eles têm cerca de 18 milímetros de comprimento e são os menores ossos do corpo. E eles estão suspensos no ouvido médio através de ligamentos. Os músculos tensor do tímpano e estapédio, eles são responsáveis por controlar a tensão da cadeia desses ossículos. E entre o ouvido médio e o ouvido interno, existem 2 orifícios que estabelecem a comunicação entre um ouvido e o outro. Esses orifícios eles são chamados de janela redonda e janela oval. E é importante lembrar também que o ouvido médio ele tem uma comunicação com a faringe. E essa comunicação ela é feita através da tuba auditiva. E essa comunicação ela é muito importante porque ela permite estabelecer a igualdade da pressão atmosférica nas faces da membrana do tímpano. O ouvido interno, ele é formado por escavações no osso temporal e ele é revestido por membrana e preenchido por líquido. Por ele possuir uma forma um pouco complicada, ele também é chamado de labirinto. E esse labirinto é dividido em 2 partes, um labirinto ósseo e um labirinto membranoso. O labirinto ósseo, ele forma cavidades ocas no interior do osso temporal. E ele é constituído pelo vestíbulo, pela cóclea e por 3 canais semicirculares. Além disso, ele também é preenchido por um líquido, que é rico em sódio. Esse líquido se chama perilinfa e ela atua como um amortecedor das vibrações ósseas. O vestíbulo, ele é uma cavidade oval que está situado entre a cóclea e os 3 canais semicirculares, e ele apresenta 2 membranas, que é o sáculo e o utrículo. O sáculo e o utrículo, eles contêm células sensoriais que estão agrupadas em estruturas chamadas de máculas. Na superfície dessas máculas existem células nervosas que projetam cílios sobre uma massa gelatinosa, na qual estão presentes grânulos calcificados. Esses grânulos eles são semelhantes a pequenos grãos de areia e eles são chamados de otólitos. E são esses, os otólitos, que são responsáveis
pelo equilíbrio postural do nosso corpo. A cóclea, ela é responsável por transformar os sinais acústicos em sinais neurais. Ela é constituída por 3 tubos individuais que estão colocados um ao lado do outro, que são a escala timpânica, a escala média e a escala vestibular. Esses tubos eles estão separados um do outro por membranas. A membrana que separa a escala média da escala vestibular é chamada de membrana de Reissner. E a membrana que separa a escala média da escala timpânica é chamada de membrana basilar. A membrana basilar ela é sustentada por fibras, e essas fibras são chamadas de fibras basilares. Na superfície da membrana basilar está localizado um órgão, que é chamado órgão de Corte. E esse órgão ele é o órgão sensorial da cóclea. E ele distingue os sons agudos e graves. Ele é formado também por aproximadamente 20.000 células ciliadas externas, células ciliadas internas e por células de suporte. As escalas timpânica e vestibular, elas estão conectadas uma com a outra por uma pequena abertura, que é chamada de helicotrema. E além disso, a cóclea ela também apresenta 2 sistemas de inervação, que é o sistema aferente cinza e o sistema aferente preto. O sistema aferente cinza, ele é constituído por 2 tipos de fibras que inervam as células ciliadas internas e externas. Essas fibras são chamadas de fibras aferentes do tipo 1 e fibra aferente do tipo 2. E o sistema aferente preto, ele inerva as células ciliadas internas, em sua maioria, e externas pelo órgão de corte. Os canais semicirculares, eles são 3 tubos ósseos ocos preenchidos por líquido. Eles são o anterior, o lateral e o posterior. Cada canal possui uma extremidade dilatada, que é chamada de ampola. E esses canais, eles são revestidos por epitélio. E esse epitélio, ele se difere em órgãos sensoriais. E esses órgãos sensoriais, eles são chamados de cristas ampulares. E o nervo vestíbulo coclear, ou nervo auditivo, como também é conhecido, ele é um nervo craniano, o oitavo nervo craniano. Ele é um nervo puramente sensitivo e ele é formado por 2 partes, a porção vestibular e a porção coclear. A porção vestibular, ela veicula impulsos nervosos do sistema vestibular e a porção coclear veicula impulsos da cóclea. O labirinto membranoso, ele é um sistema interno de ductos e sacos. Ele é preenchido por um líquido. Esse líquido ele é rico em potássio e ele é chamado de endolinfa. Ele também é formado, o labirinto membranoso, ele localiza-se no interior do labirinto ósseo. E ele é formado pelos ductos semicirculares e pelo ducto coclear. Os ductos semicirculares, eles estão localizados dentro dos canais semicirculares. Como funciona a audição? As ondas sonoras, que são vibrações, entram na orelha externa e alcançam a orelha média para fazer o tímpano vibrar. O tímpano, então, vibra os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. As vibrações, elas viajam por esses ossículos até a orelha interna. Quando as vibrações sonoras alcançam a cóclea, elas empurram as células especializadas, que também são conhecidas como células ciliadas. As células ciliadas transformam as vibrações em impulsos elétricos nervosos. O nervo auditivo liga a cóclea aos centros auditivos do cérebro. Quando esses impulsos elétricos nervosos alcançam o cérebro, eles são percebidos como som. E aqui eu coloquei algumas imagens dos otólitos
da cóclea, do órgão de corte e dos ossículos do ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo.